vou ler um texto com os irmãos agora, e eu gostaria que vocês me acompanhassem, se você tiver o seu celular, a sua Bíblia, que se encontra em Atos 27. É um texto longo, mas é uma história, um relato. Vale a pena a gente ler o texto todo. E não estamos apressados. Atos 27, de 1 até o 44. Jennifer and Jeff, please, if you have a Bible on your phones, I'm going to read a pretty large scripture. It's long. It's Acts, the book of Acts, chapter 27, from the first verse all the way to verse 44. So it's rather long, but it's an important scripture that we need to read before we can understand the message that we have tonight. Amém? É um texto longo, mas como diz, é quase uma história, contada e relatada com muitos detalhes, e no final você vai entender porque eu quis ler totalmente o texto. Esse texto fala de uma tempestade que o apóstolo Paulo sofreu enquanto estava num barco a caminho de Roma. Então vamos ler a partir então do primeiro verso. Ficou resolvido que devíamos embarcar para a Itália. Então entregaram Paulo e os outros presos a Júlio, um oficial romano, que era do batalhão chamado Batalhão do Imperador. Nós embarcamos num navio da cidade de Adramítio, que estava pronto para navegar para os portos da província da Ásia. E assim começamos a viagem. Aristarco, um macedônio da cidade de Tessalônia, estava conosco. No dia seguinte, chegamos ao porto de Sidom. Júlio tratava Paulo com bondade e lhe deu licença para ir ver os seus amigos e receber deles o que precisava. Depois de sairmos de Sidom, navegamos ao norte da ilha de Chipre, a fim de evitar os ventos que estavam soprando contra nós. Atravessamos o mar em frente ao litoral na região da Cilícia e da província de Panífila, e chegamos a Mirra, uma cidade da província da Lícia. Ali o oficial romano encontrou um navio da cidade de Alexandria, que ia para a Itália, e nos fez embarcar nele. Navegamos bem devagar vários dias e com grande dificuldade chegamos em frente da cidade de Cnido. Como o vento não nos deixava continuar naquela direção, passamos pelo cabo Salmona da ilha de Creta e seguimos pelo lado sul daquela ilha, o qual é protegido dos ventos. Assim fomos navegando bem perto do litoral, ainda com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Ficamos ali muito tempo e tornou-se perigoso continuar a viagem, porque o inverno estava chegando. Então Paulo avisou: homens, estou vendo que daqui para diante a nossa viagem será perigosa. Haverá grandes prejuízos, não somente com o navio, com sua carga, mas também haverá perda de vidas. Mas o oficial romano tinha mais confiança no capitão e no dono do navio do que em Paulo. O porto não era bom para passar o inverno, por isso a maioria achava que devíamos sair dali e tentar chegar a Fênix. Essa cidade é um ponto de Creta que tem um lado para o sudoeste e outro para o noroeste. E eles achavam que poderiam passar o inverno ali. Começou a soprar um vento fraco, e por isso eles pensaram que podiam fazer o que tinham planejado. Levantamos âncora e fomos navegando o mais perto possível do litoral de Creta. Mas de repente um vento muito forte, chamado Nordeste, veio da ilha e arrastou o navio de tal maneira que não pudemos fazer com que ele seguisse na direção certa. Por isso desistimos e deixamos que o vento nos levasse. Para escaparmos do vento, passamos ao sul de uma pequena ilha chamada Cauda. Ali, com muita dificuldade, conseguimos recolher o bote do navio. Os marinheiros levantavam o bote para dentro do navio e amarraram o casco do navio com cordas grossas. Estavam com medo de que o navio fosse arrastado para os bancos de areia que ficam perto do litoral da Líbia. Então desceram as velas e deixaram que o navio fosse levado pelo vento. E a terrível tempestade continuou. No dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. E no outro dia os marinheiros com as próprias mãos jogaram no mar uma parte do equipamento do navio. Durante muitos dias não pudemos ver o sol nem as estrelas. E o vento continuava soprando forte. Finalmente, perdemos
toda a esperança de nos salvarmos. Fazia muito tempo que eles não comiam nada. Então Paulo ficou de pé no meio deles e disse: homens, vocês deviam ter dado atenção ao que eu disse e ter ficado em Creta, e assim não teríamos tido toda essa perda e esse prejuízo. Mas agora peço que tenham coragem, ninguém vai morrer, vamos perder somente o navio. Digo isso porque na noite passada um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo apareceu a mim e disse: Paulo, não tenha medo, você precisa ir até a presença do imperador, e Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você. Por isso, homens, tenham coragem. Eu confio em Deus e estou certo que Ele vai fazer o que me disse. Porém, vamos ser arrastados para alguma ilha. 2 semanas depois, à noite, continuávamos sendo levados pela tempestade no mar Mediterrâneo. Mais ou menos à meia-noite, os marinheiros começaram a sentir que estávamos chegando perto de terra. Então jogaram no mar uma corda com um peso na ponta e viram que a água ali estava a 36 metros de fundura. Mais adiante tornaram a medir e deu 27 metros. Eles ficaram com muito medo de que o navio fosse bater contra as rochas. Por isso jogaram 4 âncoras da parte de trás do navio e oraram para que amanhecesse logo. Ali os marinheiros tentaram escapar do navio, baixaram o bote do mar, fingindo que iam jogar âncoras da parte da frente do navio. Então Paulo disse ao oficial romano e aos soldados: se os marinheiros não ficassem no navio, vocês não poderão se salvar. Ali os soldados cortaram as cordas que prendiam o bote e largaram no mar. De madrugada Paulo pediu a todos que comessem alguma coisa e disse: já são 14 dias que vocês estão esperando e durante este tempo não comeram nada. Agora comam alguma coisa, por favor, vocês precisam se alimentar para poder continuar vivendo, pois ninguém vai perder nem mesmo um fio de cabelo. Em seguida, Paulo pegou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Depois partiu o pão e começou a comer. Então eles ficaram com mais coragem e também comeram. No navio eram ao todo 276 pessoas. Depois que todos comeram, jogaram o trigo no mar para que o navio ficasse mais leve. Quando amanheceu, os marinheiros não reconheceram a terra, mas viram uma baía onde havia uma praia. Então resolveram fazer o possível para encalhar o navio lá. Eles cortaram as cordas das âncoras e as largaram no mar, e desamarraram os lemes. Em seguida suspenderam a vela do lado dianteiro, para que pudessem seguir na direção da praia. Mas o navio bateu num barco de areia e ficou encalhado. A parte da frente ficou presa, e a de trás começou a ser arrastada pela força das ondas. Os soldados combinaram matar todos os prisioneiros, para que nenhum pudesse chegar até a praia e fugir. Mas o oficial romano queria salvar Paulo e não deixou que fizessem isso. Pelo contrário, mandou que todos os que soubessem nadar fossem os primeiros a se jogar na água e nadar até a praia. E mandou também que os outros se salvassem, segurando em tábuas ou em pedaços do navio. E foi assim que todos nós chegamos à terra são e salvos. Amém? Mas isso é uma história, né, queridos? Lemos aqui uma história de Paulo, que tinha sido preso, e Paulo deveria se apresentar perante César. E nesse caminho teve essa grande tempestade, teve esse grande desafio na vida de Paulo. E nós vimos aqui muitas coisas acontecerem. E eu tentei buscar inspiração para que Deus falasse conosco essa noite, porque essa foi uma tempestade literal, onde eles estavam no navio, e aonde estava talvez um furacão igual esse que está passando na costa da Carolina do Sul e do Carolina do Norte. Imagine se nós estivéssemos agora dentro do mar, e com as ondas revoltas, e você sem ter nenhuma condição de assegurar que sobreviveria. Mas Paulo estava ali, e assim como ele passou por aquela tempestade, nós podemos trazer essa realidade para nossas vidas, porque nós passamos por tempestades, nós passamos por lutas e por tormentas. Muitas vezes nós sentimos que nós estamos dentro, literalmente, de uma tempestade, de um olho de um furacão, não é verdade? E Paulo estava ali, e desde o início a palavra disse lá nos primeiros versículos, que o vento era contrário.
Parece que eles já entraram naquele navio pressentindo que algo estava errado, o vento era contrário. Mas Paulo assumiu a liderança daquela situação. E ali naquele momento ele era apenas um preso. E eu creio que a inspiração de Deus para nós hoje é nós vermos como é que nós podemos pegar as rédeas, né, e assumir a liderança das situações que nós enfrentamos, mesmo quando estamos vivendo momentos de tempestade. Sabe por quê, queridos? Muita gente tem desesperado, né? Parece que a tendência humana, quando você está enfrentando algum problema, é de se desesperar, é de achar que não tem jeito, é de entrar em conflito com você mesmo, e é de talvez perder as esperanças. Ao invés de talvez pensarmos como Paulo pensou, se eu estou aqui, existe algum propósito. Se Deus permitiu que eu passasse por isso, será que Ele permitiu para ser a minha destruição, ou Ele quer me ensinar algo? A resposta é simples: Deus não deseja a destruição de ninguém. Deus, Ele permite que nós passamos por situações, e muitas vezes nos sentimos como prisioneiros. Como Paulo era prisioneiro, nós somos prisioneiros dos nossos problemas, prisioneiros das nossas dívidas, prisioneiros, né, das intrigas de trabalho, prisioneiros das dificuldades da vida. E nos sentimos como se tivéssemos uma tempestade onde o navio está afundando e não há esperança. Mas há esperança. E nesse texto longo, existem algumas chaves que nós podemos aprender com Paulo para superar tudo isso. Amém? This is a very long scripture, but as we saw, is a story that really happened. The Apostle Paul, he was in that ship, in that boat, going towards Rome to be judged before Caesar. And in that trip, there was a great storm, and they went through a terrible situation where the ship was about to be wrecked, and they were in danger of losing their lives. And we feel like a lot of times we are in the middle of a storm, and we feel like sometimes we have no hope. But there is always hope, and God is showing us in this scripture what to do. A primeira coisa que nós precisamos aprender, queridos, é sermos submissos a Deus diante dessas situações. Sabe por quê? Paulo, ele era um cidadão romano. Paulo, ele tinha direitos especiais pela lei. Os cidadãos romanos naquela época, eles tinham certas concessões. Mas Paulo, naquela situação, ele se colocou como prisioneiro comum. Ele foi submisso em que ele estava ali e que ele precisava ser usado por Deus, mas ele foi simplesmente submisso à vontade de Deus. E ele disse na sua carta em Efésios 3:1 que ele era prisioneiro de Cristo. Nós devemos ser prisioneiros de Cristo, porque ser preso ou ser prisioneiro de Cristo significa que você está sob o controle dele. Significa que ele está, controlando toda a tua vida. E para você permitir alguém controlar a tua vida, é necessário ter submissão a essa autoridade. E Paulo deu o primeiro exemplo de submissão. E o navio estava navegando vagarosamente, diz a palavra, no início daquela escritura. E isso demonstra também uma atitude de submissão, porque há momentos que nós não podemos acelerar o processo das coisas. A nossa vontade, como humanos, é resolver tudo rápido, não é verdade? Você está com um problema, você quer logo resolver. Você está com uma situação, você tenta de todas as formas se livrar daquilo ali. Mas quando você vê que é muito maior do que você, que a tempestade é muito maior do que a nossa insignificância perante Deus, nós devemos aprender a ser submissos e deixar que as coisas tomem o seu próprio rumo. Deus está no controle de todas as coisas. Se nós dizemos tanto isso, todo crente fala isso. Deus está no controle. Deus está no controle. Mas saber que Deus está no controle requer que nós descansemos e sejamos submissos. Se nós estamos no meio de uma tempestade, se você pular no mar revolto,
Não adianta você sair dando braçada e tentando nadar. Você vai só se cansar e afundar e morrer talvez mais rápido. Não é verdade? Quem aqui nada ou já passou por situações de estar nadando em rio, de correnteza ou de mar, às vezes a melhor forma de se salvar é ficar bem tranquilo e deixar ser levado pela corrente, para que você não se canse desnecessariamente, porque nadar contra uma correnteza é estupidez. E tentar sair de uma situação muito maior do que você, na força do seu próprio braço, também não vai funcionar. Nós devemos ser submissos ao Senhor e à soberania que Ele tem sobre todas as coisas. Amém? The first thing that Paul showed us was that he was submissive to God. He was a Roman citizen, and as a Roman citizen, he had rights to special treatment. But he never made use of those rights. And he just accepted that the situation was bigger than he was. He just accepted that he should just go with the flow. When we are in the middle of a storm, there's no point if you fall in a revolt sea, or if you are swimming against the current, you're just going to get tired quickly and die and drown. Sometimes it's necessary that we realize that we must go with the flow and trust that God is in control of the situation. He never loses control. If He is in control and if we trust that, why do we keep swimming? Why do we keep trying? That's the first thing that He taught us. A segunda coisa que Paulo nos mostrou nesse texto é uma coisa sobre aviso. Nos versos 9, no verso 10, no 21, no 23, ele avisou e tentou dar previsões sobre aquele problema. Paulo avisou, olha, os ventos estão contrários. Olha, já está começando o inverno. Por várias vezes ele tentou falar, olha, é melhor que fiquemos ancorados aqui mesmo, para deixar passar a tormenta. E ele continuou avisando. Ele sabia, conhecia aquela região, mas aparentemente ele foi completamente ignorado pelos capitães daquele navio, que tinham uma missão de não somente transportar a todos aqueles prisioneiros, que ele não era o único prisioneiro ali, mas talvez ele seria o mais importante de todos. E aqueles capitães queriam entregar logo a mercadoria, entregar os prisioneiros às autoridades em Roma e seguir a viagem. E assim foi. Depois, eles se lembraram do alerta de Paulo, que os havia avisado. E na nossa vida, não importa se você é um líder por título, mas você sempre é o líder de muitas coisas, queira você ou não. Nós somos líderes em nossas casas, né? Se você é um pai de família ou uma mãe, você tem liderança sobre filhos, você tem liderança sobre a sua família. Se nós estamos, às vezes, num trabalho, Deus muitas vezes nos dá a oportunidade de termos algum tipo de liderança naquele trabalho. E como líderes e como pessoas responsáveis, nós precisamos aprender a avisar, nós precisamos aprender a dar conselhos. Né? Existe um ditado popular que diz que quem não escuta conselho, escuta coitado. Né? Que nós somos arrogantes, nós somos teimosos, nós queremos fazer do nosso jeito. E tem muita gente que fala assim, não importa o que você me dizer, não é porque aconteceu com você que vai acontecer comigo. Não é que foi assim com você que vai ser assim também comigo. Eu tenho que ver para crer. Aquele tipo de atitude. Mas Paulo avisou, e assim como ele avisou, aconteceu. No inglês eles falam, né? I told you so. Não te falei, não te avisei, e ali chega a consequência. Essa é uma tarefa difícil que nós temos nas nossas vidas, porque como líderes, como pais, como esposas, como funcionários, como pessoas que têm recebido responsabilidades, nós temos que enfrentar situações onde nós temos que dar um recado que Deus quer que ele seja dado, e não falar o que as pessoas querem ouvir. Se você quer estar bem com todo mundo, fala o que elas querem ouvir. Você não vai ter problema com ninguém, você só conversa com as pessoas e fala o que elas querem ouvir. Fala que elas são bonitas, que elas são simpáticas,
falam que elas são agradáveis, falam que elas são uma bênção, falam tudo de bom para elas. Magra, né? Fala como você está magra. Fala só o que as pessoas querem ouvir. Você não vai ter problema com ninguém. Mas é esses amigos que você quer ter? Você gostaria de ter Você gostaria que o meu estilo de pastoreio fosse somente falar para você o que você quer ouvir? Ou que eu te falasse a verdade? Você gostaria que a sua esposa te falasse a verdade, fosse sincera com você, ou te enganasse? Ou vice-versa? Será que nós devemos fazer isso? Tenho certeza que Deus não quer que seja assim. Nós temos que ser portadores da verdade. Portadores do que Deus quer que nós falemos. Amém? The second thing that we can learn from this scripture is that Paul, he exercised a leadership and he said something that needed to be said, even though it wasn't a popular message. When he told everybody that it was better that they should not proceed in that trip because the winds were getting stronger and there was a storm coming. And at some point he said, it's best that we stay here, anchor the ship and stay here while this strong storm passes. But they didn't want to listen. Or the captains of that ship did not want to listen. As leaders, and you are a leader, in one way or another, one day you will be a leader if you're not one yet. You need to learn and understand that you must tell the truth and you must tell and say things the way they are. And not just tell people what they want to hear all the time. Because if all you do is tell people what they want to hear all the time, you may not have a problem with them, ever. But it's not of their best interest to do that. As parents, we have to confront problems with our children, and we must tell them what they need to hear. We must confront their problems, confront their struggles, and teach them and say things to them, even when it's not the popular message to deliver. Amen? A terceira coisa é dependência do Senhor. Você seja submisso na situação, você exercer uma liderança numa situação, mas também ser dependente do Senhor. Sabe por quê? Depois que Paulo disse, e avisou, e alertou, e eles não quiseram dar ouvidos, quando o problema chegou, não adianta você falar, eu te avisei, como eu falei aqui, não adianta você falar, I told you so. Isso não resolve nada. Há certos momentos em que nós já estamos no meio do problema, apontar o dedo e para onde está a falha e falar foi culpa sua, ou não foi culpa sua, ou ficar num jogo de acusações. Paulo poderia ter cruzado os braços e falado, não avisei, agora se vira. Mas se virar, poderia significar que o navio afundasse e todos morreram. Todos morreriam. Paulo entendeu que naquele momento era necessário ser dependente do Senhor, porque agora já não estava mais no alcance deles. Enquanto eles podiam ficar ancorados, não quiseram ficar. Enquanto eles podiam evitar de entrar no alto mar, eles decidiram entrar anyway. Mas depois que já estavam no meio da tempestade, eles perceberam, ou ele percebeu, que já não adiantava mais jogo de acusações, que agora era deixar levar. A palavra diz que os navios chegaram a um ponto em que ele já tinha usado todas as estratégias de navegação, né? Passa a vela para um lado, passa a vela para o outro, joga equipamento no mar para tirar o peso, fazem de tudo, não conseguiram resultado. Agora, o navio foi à revelia. E aí é o momento em que você tem que ser dependente do Senhor. Dependente do Senhor completamente. Desliga o barco porque a gasolina está comendo e você não está indo para lugar nenhum. Precisamos de dependência do Senhor. Quando enfrentamos impossibilidades, chega um momento de exercer a fé. Se a fé é a certeza das coisas que ainda não são como se já fossem, é necessário você se enxergar fora daquele problema. Mesmo que você esteja no auge do problema, na parte mais complicada, humanamente desesperador, humanamente impossível,
Aí é momento de você, na fé, ter dependência do Senhor e enxergar-se fora dele. E foi o que Paulo tentou fazer naquela situação desesperadora. Quando dependemos do Senhor, nós não nos ficamos frustrados. Descansamos. Descansamos. Parece loucura, mano. Quando você está vivendo um grande desafio na tua vida, e aí sim, ainda assim, as pessoas sabendo que você está vivendo aquele desafio, você está descansando no Senhor. Nós precisamos aprender essa lição também, amém? Another thing that we can learn from the scripture is to be dependent on God. When you give somebody a warning, or when you say to them what they did not want to hear, and they decided not to listen, they decided to do the opposite, at some point, the blame game doesn't resolve anything, doesn't solve the situation. Pointing fingers, calling somebody out, making sure they know that they're the guilty, they're the responsible party. It doesn't matter. When you're in the middle of the storm, you must work to get out of the storm. And when it's greater than you, when you have no more human capacity to get out of it, you must be dependent on God. And let God take control of the situation and stop trying. Amen? É necessário que nós tenhamos visão. Visão. Na nossa vida nós temos que entender qual é a visão de Deus para nós. Qual é o propósito de Deus para nós? Eu estou aqui no meio dessa bagunça. Eu estou aqui no meio dessa tormenta. Eu estou aqui no meio desse terremoto, desse furacão. Mas qual é o propósito de Deus? Por que Deus me deixou estar aqui? Por que Ele permitiu que eu estivesse aqui? Qual é a vontade do Senhor? Sabe que naquela época a navegação, ela era pelas estrelas. Não tinha bússolas ainda. Não havia instrumentos. Não havia GPS. Não tinha nada disso. Os navios, eles eram guiados pelas estrelas. Eles entendiam, eles estudavam as constelações e sabiam quais são as constelações que apontam para o hemisfério norte. Quais são as constelações, as estrelas que apontam para o hemisfério sul? Se você gosta de olhar para o céu, eu prestava mais atenção nisso quando eu era criança. Mas vocês se lembram que havia algumas estrelas lá no Brasil que você não consegue enxergar daqui? Que você está em outro hemisfério. E existem outras estrelas que você enxerga daqui, mas de lá você não enxerga. E era essa a navegação deles. Mas a Bíblia diz lá no verso 20, que já não conseguiam ver nem o sol, nem a lua, nem as estrelas. Estavam um breu, no meio da tempestade. Como é que você vai ter visão no meio da tempestade? Como é que podemos enxergar alguma coisa no meio da tempestade? Paulo diz, fiquem tranquilos, porque um anjo do Deus que eu sirvo veio e falou comigo durante a noite, que ninguém vai perder a tua vida. A nossa perda vai ser do navio, vai ser perda material, mas ninguém há de perder a sua vida. Foi a visão que Paulo recebeu, mas ele recebeu essa visão de quem? De Deus. A visão tem que vir de Deus. Quando estamos em trevas, a única forma de receber luz é através da presença do Senhor. O povo espera, né? As pessoas esperam uma resposta, muitas vezes dos líderes, né? Sabe quando você está, talvez em uma situação em que você não entende de quem você espera que seja esclarecida alguma coisa, né? No contexto onde você está. Quando você está ali na classe de aula, tentando resolver um problema, você já tentou de todas as formas. Se você não consegue, quem é que você busca resposta? No professor. Se você está, né, no trabalho, está aprendendo um trabalho novo, talvez você está agora fazendo uma função que você não fazia antes, você tem se esforçado, mas chega um ponto que você precisa de uma referência. Alguém que sabe mais do que você. Alguém que pode te liderar, que pode te abrir a sua mente, a sua visão. E existe um momento nas nossas vidas
que ninguém vai poder te dar isso, só Deus. Porque não tem mais líder, não tem mais pastor, não tem mais nada. É Deus. E Deus, muitas vezes, não é necessário que você peça a Deus para te revelar uma coisa que Ele já revelou. Sabe que a palavra de Deus já tem muita revelação. O que acontece é que tem muito crente que não lê a Bíblia e fica pedindo: Senhor, me revela, me revela, me revela. Se você só lesse a Bíblia, você já ia ver, está lá a revelação. Deus já falou isso aí há muito tempo, já está escrito. Por isso que a palavra diz que o meu povo tem se perdido, porque eles têm faltado conhecimento. Buscar na palavra de Deus a visão de Deus e a revelação do Senhor. Amém? Preparação. Antes de eu entrar na preparação, deixa eu fazer a translation disso aqui. We need vision. So far we talked about Paul. He was submissive to God in that situation. He warned the tripulation of that ship about the dangers of the trip. He also showed that he was dependent on God. And he showed that he had vision. Sometimes we don't have a vision. We don't have a way out. We have to seek that in somebody that knows more than we do. In that context, there was nobody that could do anything for them because they had no navigation systems. They didn't have any GPSs at that time. They did not have any instruments that could help them and that could help them find where they were. They were completely lost in a strong storm and lost at sea. And the Word of God says in verse 20 that they could not see any stars or the moon or nothing. They had no sense of direction. In navigation back then, especially in sea, they guided themselves by looking at the skies and looking at the stars. And they understood where the stars was pointing to. They had nothing like that. And Paul said that an angel of God came to him during that night and spoke to him and guaranteed and assured, Paul, be strong, because no one will lose their lives. Only the ship will be lost. Sometimes we must look for that vision in the presence of God. And vision of God comes from the Word. We keep looking for revelation and revelation and revelation. Sometimes that revelation is already available. It's right in front of us. It's in the Bible. The Bible is the revelation of God, is the will of God, is the Word of God. Seek there first. Amen? Amen. Preparação. Após aquela visão, Paulo começa agora a preparar-se. Preparar-se, porque o pior da tempestade estava por vir. Ele já estava recebendo do anjo uma garantia que ninguém ia morrer. Mas Paulo não falou, ok, se o anjo me falou que ninguém vai morrer, eu vou ficar sentadinho ali e eu sei que de alguma forma eu vou escapar. Ele não fez isso. Ele começou a arregaçar as suas mangas, orientar aqueles prisioneiros, orientar aqueles capitães e se preparar para a grande tormenta. Primeiro, que a coisa que eles fizeram, eles começaram a aliviar o peso do navio. Eles jogaram primeiro coisas, equipamentos, coisas que estavam pesando no navio. Jogaram tudo fora. Depois ele falou, olha, pessoal, vocês precisam de comer. Já fazem 14 dias que nós estamos navegando, 14 dias nessa luta, e vocês não têm comido. Comem e se fortaleçam, porque até a comida vai ter que ser jogada no mar também. Comeram, e diz a palavra que o que sobrejou eles jogaram fora. Eles precisavam estar prontos e fortes e preparados. O que é estar pronto, forte e preparado, queridos? De onde vem a nossa força? De onde vem o nosso poder? De onde vem isso tudo? Vem da oração, vem da palavra, vem da convivência com o povo de Deus, vem com a intimidade com o Senhor. Nós precisamos nos preparar melhor para nossas lutas. Tem muita gente se entregando, ou dependendo de outras pessoas para vir te carregar, enquanto nós não estamos fazendo a nossa parte. Muitas vezes nós nem oramos por nós mesmos, pedimos as pessoas para orar. Ora por mim aí.
Então, faz uma oração para mim aí, e você mesmo não fez a sua oração. Nós precisamos nos preparar. O que é jogar fora? Se Jesus disse, olha, toma o meu jugo, o meu é leve, abandona o seu. Nós temos que nos desfazer dessas cargas que nos pesam. E quando você está pesado, você não consegue correr. Quando você tenta comer uma feijoada e vai lá jogar um futebol. Me fala se você consegue. Vai fazer qualquer coisa com a barriga cheia, ou pesado. Nós precisamos aliviar um pouco a nossa carga. O pecado causa peso. A distância da palavra do Senhor traz peso, porque o inimigo tem nos oprimido, tem tentado nos oprimir. E a opressão de Satanás era como se nós estivéssemos andando corcundas, assim, ó, presos, oprimidos. Parece que existe uma força nos empurrando para baixo. E o Senhor tem nos pedido, né, tem nos orientado, fortaleça-se. Fortaleça-se na minha palavra. Venha de volta pelos caminhos, é mais fácil você lidar com a tempestade no meio do povo de Deus. No meio das pessoas que podem te auxiliar em oração e aliviar um pouco da tua carga. Amém? Another thing that Paul teaches us is that in that situation he was trying to get ready. But get ready for what? He had already warned them about the storm. He warned them about the dangers of everything. He said that the angel of God told him that no one was going to lose their lives, that only the ship was going to be lost. But he didn't just sit back and said, okay, if the angel of God said that nothing is going to happen to me, then I can just relax and wait. He did not do that. On the contrary, he went out and he said, everybody, let's get rid of the dead weight in this ship. Let's throw out any equipment that we don't need. You know what? You haven't eaten in days. Now let's eat. Let's eat and get stronger. And then we have to get rid of the food as well, because it's also weight. Let's get rid of all of the weight that we don't need, because that's going to make this ship sink faster. And when we are in a situation like this, we are sometimes feeling heavy. And Jesus, he said that he offers to carry our burden. That he has no burden. That we must get rid of the things that are making us feel heavy. And those things are sin. Those things are separation from God, separation from the church. Those things are lack of prayer, lack of studying the Word of God. All of those things causes us to be heavy, because the enemy is taking advantage of our blindness, and he's putting this dead weight on us. And then when we most need to be light, that's when we are the heaviest. We have to get rid of all of this, just like they did in that situation. Quase terminando, queridos. Paulo mostrou firmeza naquela situação. Naquele navio ele era apenas um prisioneiro no início. Havia o capitão, havia o dono do navio, havia o centurião do navio, né? E todos aqueles homens, na hora que a situação estava mais crítica, não foram eles que lideraram, foi Paulo. Deus tem nos dado oportunidades de nos destacarmos. Deus tem dado oportunidade para que nós provemos o nosso valor. Provar o nosso valor lá onde a gente trabalha. Talvez você ache que você é lá qualquer um, que você lá só é mais um fazendo o trabalho. Mas quem sabe Deus não está querendo te exaltar ali. Não está querendo te exaltar e te destacar e te mostrar que você não é mais um. Que você é um filho do Deus Altíssimo. Quando Davi viu que estavam todos os soldados de Saul morrendo de medo de Golias, eles viam os soldados os filisteus com as espadas e um gigante a favor dele, e eles todos com as couraças, todos bravos e prontos para a batalha, e o pessoal de Israel todo morrendo de medo.
E Davi falou o quê? Quem é esse incircunciso que ousa a se levantar contra o exército do Deus Altíssimo? Nós temos que enxergar o valor que nós temos. Deus ama todas as pessoas. Deus ama o ímpio também. Mas quando existe uma guerra entre um santo do Senhor, um filho de Deus, um servo do Senhor, contra o ímpio, nós temos um batalhão de anjos ao nosso favor. E eles estão todos com as espadas desembainhadas no reino espiritual, prontos a lutar para nós. E nós só enxergamos o que está diante dos nossos olhos humanos. Temos que ter firmeza. Firmeza em amor. Paulo liderou aquela situação em amor. Ele foi firme, foi convicto, sabia o Deus que ele servia, creu no recado do anjo, e ele tomou a situação de aquela liderança e mostrou que ele estava firme e confiante. A palavra que está querendo agora entrar no teu coração é essa: seja firme e confiante, não tenha medo. Confie no seu Deus, confie no seu Senhor. Tenha convicção de que Ele não vai te abandonar no momento pior da tempestade. Eu nunca ouvi uma história dessa na minha vida. Eu desconheço isso na minha vida cristã, na minha caminhada com o Senhor. Nunca vi. E não vai acontecer. Porque Deus está conosco. Amém? Paul was very firm. He was firm in his belief and his direction. He believed that the angel of God that showed up and told him during the night that no one was going to die, he was telling the truth, that he didn't just have a crazy vision. He understood it, he believed it, and he was firm about it. He was convicted. And we must have that same conviction. Conviction that God is on our side. Conviction that despite all of our problems, God is on our side. That the angels of God are on our side. And they're fighting for us. And now, the last thing that I have to say. A última coisa, queridos. O maior propósito de Deus para as pessoas, o maior de todos eles, é a nossa salvação. Não existe outro propósito maior de Deus para a humanidade do que a salvação do homem. Todas as outras coisas se tornam secundárias. O primeiro grande propósito de Deus para um bebê que acabou de nascer. Porque um dia nós teremos mais um bebê aqui na igreja, na Rosângela. O primeiro propósito de Deus para essa criança vai ser a salvação. E vocês percebem que Paulo estava indo para Roma. E era desejo de Deus que Paulo fosse para Roma. Existia um propósito naquilo ali. E para aquele propósito se cumprisse, por causa de Paulo, e eu creio nisso, todas aquelas pessoas se salvaram. Por causa de um só servo de Deus. Você pode ser sozinho, num ambiente completamente hostil. Você pode estar no meio de gente que te odeia. Você pode estar no meio de um monte de traíra lá no trabalho. Você pode estar no meio de um monte de gente que pela sua frente que é seu amigo, mas por trás tem te traído. Você pode estar no meio da pior classe de situação de pessoas. Mas por causa de um fiel, de um justo, Deus pode manifestar a misericórdia dele e salvar a todos. O propósito de Deus na vida de Paulo tinha que se cumprir. Se Paulo não tivesse ali naquele navio, talvez eles estavam todos mortos, né? Mas a misericórdia de Deus e a fidelidade do Senhor para a vida de Paulo mostra que nós não precisamos ter muita gente do nosso lado. Nós precisamos ter as pessoas certas do nosso lado. Nós precisamos ter pessoas como nós, que creem num Deus todo-poderoso, que creem num Deus que é amoroso, que deseja a salvação de todos, que não deseja que ninguém se pereça.
começo de um avivamento, o começo de uma transformação, um começo de uma mudança, um começo de uma nova etapa, que depois da tempestade sempre vem a calmaria. Muitas vezes, né, a gente pode ter um dia igual teve aqui hoje, chuvoso. Eu não sei se ainda está previsto que amanhã vai ter chuva. Eu não olho muito essas questões do tempo. Não sou muito ligado a ficar olhando. Mas vocês já perceberam que muitas vezes cai aquele pé d'água e no dia seguinte você abre a sua janela e você fala: parece que não choveu ontem. Já tá tudo lindo, está um sol, um céu aberto, tudo maravilhoso, e parece que nada aconteceu. Depois da tempestade vem a calmaria. A Bíblia diz o quê? Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. As tempestades que nós passamos nas nossas vidas, elas não são para perdição, são para salvação. O propósito de Deus é sempre salvação. O propósito de Deus é sempre livramento. Ele só quer nos ensinar algo importante, algo que vai servir para o nosso crescimento, o nosso amadurecimento, e nos preparar. Soldado que nunca guerreia não é soldado de verdade. Não adianta você ter toda a teoria, se você nunca pratica, você não tem capacidade. Nós, quando somos jovens, nós estudamos, vamos para a faculdade, pegamos nossos diplomas, nada daquilo vale nada até você começar a exercer. Se você não exerce, ao pouco tempo depois você já esqueceu de muita coisa, e tudo aquilo foi por água abaixo. As tempestades servem para que nós nos fortalecemos, para que nos tornemos verdadeiros soldados do Senhor. Amém? To close out, the greatest purpose of God to humanity is salvation. When you were born as a baby, the greatest purpose of God first for you, the first thing that He envisioned was your salvation. And I believe that this scripture proves that God has a purpose to save those people because of one man, because of one faithful servant, because of one man that served Him in that ship. He was the only one, Paul. And because of Paul, 276 people were saved and their lives were spared. That's exactly what God wants to do to us when we are in the middle of a storm. Because of you, because of your life, because of your presence in that moment, in that situation, He is using you to be the changing factor and the wild card that will make the difference to everybody else around you. Amen? Amen. Creia nessa palavra, queridos. O mundo vive problemas, né? No mundo nós teremos aflições da palavra, mas tende com ânimo, porque eu venci o mundo. No mundo nós teremos mesmo essas lutas, essas tempestades, nós passaremos por uma atrás da outra, mas tenha bom ânimo, porque Jesus venceu, e Ele disse: assim também venceremos. Não se desanime durante essas turbulências. Pense aqui nessas 7 coisas que eu citei. Seja submisso ao Senhor. Não tenha medo de falar a verdade durante essas situações. Durante situações e conflitos é quando a gente às vezes mais quer ficar calado. Parece que já tem problema demais, vou ficar quieto no meu caso. Não vai ser, né, através de mim que às vezes está todo mundo falando a mesma coisa, mas não levanta ninguém para chegar lá e abrir a boca, porque ninguém quer ter problema. É o excesso de política, né? As pessoas querem ser políticas, estar bem com todo mundo. Jesus nunca foi assim. Jesus confrontou os fariseus, Jesus confrontou os saduceus. Ele confrontava. Os fariseus naquela época de Jesus eram os mestres da lei, eram os sabichões da época, né?
sabiam toda a lei de Moisés, de cor, mas eram legalistas. Tinha que tudo ser ali, pela lei. E o que a palavra diz? Que pela lei todos somos condenados. Se é pela lei, então vamos lá pela lei. Todo mundo está condenado, vai todo mundo para o inferno. Jesus confrontou aquela religiosidade, aquele legalismo. Os saduceus, por outro lado, eram céticos, era desconfiado de tudo. Pessoas determinadas a encontrar alguma contradição, alguma polêmica. Nós temos que ter coragem de enfrentar e avisar e confrontar. Ser dependente do Senhor. Quando já tudo foi, o balde já virou, né? Seja dependente do Senhor. Tente que o balde não vire. Mas se já virou, não adianta agora ficar buscando os culpados. Em casamento, né? Muitas vezes acontece isso. Qual que é o bem maior? Qual que é a vontade do Senhor? Que o casamento fique ali, em pé. Mas os maridos e as mulheres se tornam inimigos às vezes. Porque um está querendo provar para o outro quem está com a razão. Sendo que o mais importante é que a paz reine. Busque a visão do Senhor. Quando você não tem mais condições humanas, busque a visão do Senhor. Prepare-se para a batalha. Seja firme. Amém. E creia no propósito do Senhor. Amém?